Está ao vivo. Boa noite, estamos aqui com uma transmissão noturna, ao vivo, do Tutameia, com mais uma sensacional entrevista com uma figura que pensa o Brasil e que vai nos ajudar a entender melhor o momento em que nós estamos vivendo e também ser uma espécie de cicerone por um passeio histórico aqui, né, um aprendizado da história do Brasil. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o senador Roberto Saturnino Braga, que está aqui conosco e que a Eleonora já vai apresentá-lo com mais detalhes. Antes, porém, eu queria convidá-lo a participar dessa nossa conversa, contribuindo para que ela chegue o mais longe possível. Então, compartilhe essa transmissão, divulgue nas suas redes, avise os amigos que o Tutameia está trazendo agora a palavra de Saturnino Braga. E queria lembrar que toda essa nossa conversa vai estar disponível depois no site Tutameia, tutameia.jor.br, e também no YouTube. Quer dizer, se pegar só um pedaço da conversa, se não chegar atrasado, pode encontrar o vídeo inteirinho no nosso canal do YouTube, nosso canal de vídeo, que o endereço já está no ar, está aí na sua tela, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia em letras maiúsculas. Bom, dito isso, Eleonora. Roberto Saturnino Braga, muito obrigada por você estar aqui hoje, é um prazer recebê-lo. Roberto Saturnino Braga, acho que não precisa nem de apresentação, mas faz parte da história política do Brasil, deputado, senador, prefeito, uma pessoa que tem uma trajetória ligada à luta nacionalista, à luta de esquerda no Brasil, e que tem muita história para contar para a gente e uma avaliação do que está acontecendo agora. Eu acho que vou começar pelo agora. Isso. Então, como é que o senhor está vendo essa situação do Brasil hoje? O que está acontecendo? Eleonora, quase todo dia a gente muda a resposta. Mas hoje eu estou achando que nós vamos ter eleições. E não se sai, o Brasil não sairá deste poço profundo em que caiu, senão através do pronunciamento do povo. Uma manifestação popular, ainda que, mesmo que capenga, sem a presença do Lula, que é o principal líder do país no mundo inteiro, mas, de qualquer forma, um pronunciamento popular é uma manifestação que pode dar, enfim, pode mostrar o caminho a ser seguido pelo Brasil depois de todo esse desastre. Porque sabe, Eleonora, eu sou velho e tenho visões antigas. Acho que o Brasil não é um país que tem soberania, não. O Brasil é um país que não tem apenas uma economia dependente. Tem uma economia dependente, mas tem mais do que isso. O Brasil é um país dominado, como toda a América do Sul, é um país dominado porque sempre teve aquela visão do morro, né? América para os americanos. Na verdade, era América para os norte-americanos, e sempre foi assim. E sempre que o Brasil buscou, digamos, um caminho próprio, um projeto próprio de desenvolvimento, ele foi golpeado, ele foi com Getúlio, eu assisti, eu era jovem e acompanhei mesmo isso, votei em Getúlio Vargas. Eu tenho esse galardão que eu gosto de manifestar. Meu primeiro voto foi em 1950, eu tinha 19 anos, votei em Getúlio Vargas, presidente da República. Então, acompanhei todo o processo. Getúlio queria
enfim, o Getúlio conseguiu elaborar um projeto de desenvolvimento brasileiro. Petrobras, Eletrobras, Vale do Rio Doce, BNDE, Companhia de Álcool, Fábrica Nacional de Motores, quer dizer, Companhia Siderúrgica, era um projeto de emancipação econômica do país. Aí, sabe como é? Feriu lá os interesses. Não, Brasil é quintal e tem que continuar a ser quintal. Aí inventaram toda aquela coisa do mar de lama. No fundo, bom, cometeu, sem o conhecimento do Getúlio, aquele Gregório, isso existe, quer dizer, acidentes que um Gregório que não tinha noção de nada resolveu atirar, não sei se matar ou assustar o Carlos Lacerda, e aquilo desencadeou tudo. Mas eu assisti tudo isso. No fundo, era para derrubar o Getúlio, e ele, antes que fosse derrubado, escreveu a carta e deu um tiro no peito, para exatamente deixar para a nação escrito num documento o que estava acontecendo, que era uma reação contra o projeto de desenvolvimento nacional. Depois veio o Jango foi muito mais, porque o Jango a gente ainda tem que considerar o seguinte: o mundo, naquele momento, nos anos 60 e pouco, estava no auge da Guerra Fria. E o Khrushchev, não sei porquê, por razões lá que a gente não conhece, resolveu enfrentar, peitar o Kennedy, né, na ONU, batendo sapato e fazendo declarações, e enviando mísseis a Cuba, a poucos quilômetros da Flórida. Quer dizer, era um desafio que não podia ser feito dentro das regras da Guerra Fria. Ele desrespeitou as regras da Guerra Fria e, afinal, o Kennedy reagiu e ele, felizmente, recuou, porque senão não sei se a gente estaria hoje aqui conversando. Bom, mas enfim, o Jango viveu a influência de uma situação internacional tensíssima, né? Agora, a Dilma, caramba, não, claro, quer dizer, o projeto assim de melhoria da situação do povo, isso até não interfere muito com os donos do poder, não. Agora, o Brasil fazer parte e aliar-se à China e à Rússia nos BRICS. O Brasil descobriu o petróleo e determinar que a Petrobras, a sua empresa, seria a empresa que estaria presente em todas as explorações de poços. O Brasil liderando a América do Sul num projeto de emancipação de todo o continente sul. Quer dizer, isso também foi demais. Aí veio o golpe, né? Depuseram a presidente, que não cometeu crime nenhum, é a pessoa mais, né, de todo esse rolo, é a pessoa mais honesta que se pode dizer em todo esse acontecimento. Foi a Dilma, e que saiu para quê? Para isso, para acabar com a Petrobras, né? Quer dizer, abriu o pré-sal para dissolver pelo menos o eixo da Aliança Sul-Americana, que era Venezuela, Brasil, Uruguai e Argentina. Ganharam a eleição no Uruguai, pretenderam ganhar a eleição e quase ganharam a eleição no Brasil, perderam, então tinham que dar um golpe. E ganharam uma eleição parlamentar na Venezuela que deu essa confusão toda. Enfim, era de se esperar, quer dizer, não era de se esperar, eu penso, a cada momento a gente se ilude. Eu pensei que o Brasil tivesse conquistado minimamente a sua autonomia, a sua soberania. Não conquistou. Ainda temos que conquistar, é uma tarefa, é uma missão fundamental dos nossos políticos, dos nossos militantes, do nosso povo, né? Cerrar fileiras em torno desse objetivo de conquistar a soberania nacional. A soberania nacional que está sendo dilapidada dia a dia. Hoje mesmo teve um leilão do pré-sal. Pois é, mas esse foi o objetivo do golpe, quer dizer, a gente tem que a gente
se revolta, a gente fica indignado, mas esse foi o objetivo do golpe, porque no momento em que o golpe foi dado, o que a gente tinha que esperar era isso mesmo, e está tendo tudo sendo feito, inclusive nos próprios BRICS, né, tiraram lá o nosso representante, o Paulo Nogueira Batista, que era um grande representante do Brasil lá, para quê? Para esvaziar, não vão acabar com os BRICS, mas vão esvaziar a presença do Brasil nos BRICS, então enfim, isso era esperado. Porque tem um desmonte do país, o golpe promoveu. Se o senhor acompanha todo esse tempo a história brasileira, tem algum outro momento comparável a esse desmonte? Porque houve o regime militar, houve vários momentos em que, digamos, as forças populares tiveram derrotas, mas uma coisa dessa dimensão tem comparação? Não teve, Leonora, não teve. Quer dizer, parece que esse golpe teve assim um objetivo de desmoralizar o Brasil mesmo, jogar o Brasil na sarjeta, o Brasil que estava pretendendo ser, enfim, ter presença internacional e ter alguma influência aqui e ali, como reconhecimento de sua dimensão e de sua soberania, de repente era preciso ser não apenas derrotado nesse projeto, mas ser desmoralizado, sabe? Desmoralizado, quase que assim, jogar esse Brasil na sarjeta, esse Brasil que está pensando que é autônomo, que é soberano, não pode, ele tem que aprender que ele é quintal e tem que se subordinar. E parece que há um propósito, eu consigo enxergar um propósito de desmoralizar o Brasil, desmoralizar tudo, né? A política do Brasil, não é um representante brasileiro que não esteja enlameado nesse processo todo, e tudo como se a nossa vida política, a nossa vida nacional tivesse enrolada numa corrupção insanável, né? Porque a corrupção, o Brasil é uma nação corrupta, alguma coisa assim que desmoralizasse o Brasil e os brasileiros até o fundo do poço para dificultar. O Brasil leva agora 50 anos para recuperar o que tinha atingido, né? E como é que você está vendo a reação a esse golpe? Quer dizer, a gente está num baixo astral tremendo, uma depressão, tem eleição. Como é que você vê a reação a esse movimento? Leonora, a reação foi, como sempre, foi profundamente adormecida pela grande mídia, né? A grande imprensa nacional é toda aliada do grande capital que quer submeter o Brasil a essa desmoralização, a esse projeto de desmoralização. Então, a própria mídia contribui com o noticiário e tal, e a população ficou durante muito tempo anestesiada. Entretanto, eu sinto, porque, sabe, eu não estou mais na política, nas campanhas, no meio da rua, mas guardo uma sensibilidade que restou de toda essa longa vida política, todas essas muitas campanhas populares que eu fiz, de conversar com o povo. Tenho conhecidos e amigos em todas as camadas do Rio de Janeiro, pelo menos o que eu sinto no Rio de Janeiro é que agora há uma compreensão de que este golpe foi para derrubar o Brasil mesmo, e há uma exigência de normalização. Então, eu acho, até é por isso que eu digo que a gente quase que muda de dia para dia, porque até pouco tempo atrás eu achava que não ia haver eleição. Porque como é que essa gente, esses golpistas, que fizeram desavergonhadamente tudo aquilo que fizeram, agora vão entregar, porque sabem que vão perder a eleição, vão entregar aos golpeados? Quer dizer, eu achava isso impossível. Mas eles tentaram tudo. Acho que essa greve dos caminhoneiros foi a última tentativa ainda de criar um caos, de chamar militar.
Você acha que foi... O que você acha que aconteceu nessa greve? Eu acho que, claro que os caminhoneiros tinham muitas razões e o golpe, digamos assim, entre aspas, aproveitou o fato, porque uma greve de caminhoneiros é alguma coisa que pode produzir o caos, porque o desabastecimento gera na população um sentimento de caos. Basta lembrar o Allende, mas o fato é que tentaram então criar e agravar e tentaram impedir a volta dos caminhoneiros e que eles continuassem a greve para gerar uma situação de caos que levasse os militares a pensar, bom, caos não dá, então chegou a nossa hora de intervir e com isso eles achavam que os militares não iam fazer eleição. Quero dizer a você o seguinte, agora, na minha opinião, se isso acontecesse, se tivesse dado certo esse plano deles e os militares tivessem tomado o poder, eu tenho a convicção, não tenho certeza nenhuma, é opinião minha, eu acho que os militares assumiriam para realizar eleições, porque eles compreenderam que é o único caminho de normalizar a vida do país, que foi tão destruída, essa que é a verdade, é convocar umas eleições e ver o pronunciamento popular e tudo bem. Agora, então acho que agora nós vamos ter essa oportunidade. Mesmo que seja uma eleição capenga, sem o maior líder do Brasil, mas será um pronunciamento popular e eu estou certo que os golpistas vão entrar pelo cano, eles vão perder a eleição, eles não têm candidato, não têm argumentos, não têm razões, não têm o que dizer na campanha, estão derrotados, eles estão previamente derrotados. Então, isso vai dar chance, por isso que eu acho que, sabe, é importante, eu estou sentindo várias manifestações, por exemplo, o Diese, a Fundação Perseu Abramo discutindo, o Clube de Engenharia lá no Rio, fazendo um debate importante sobre, né, o nosso centro, Celso Furtado vai fazer um congresso logo no início de agosto, para discutir o Brasil pós-golpe, porque eu acho que nós vamos ter que... Vamos virar essa página. Você falou dessa reação meio anestesiada, quer dizer, a gente não vê massas, multidões nas ruas, mas a cada pesquisa eleitoral emerge a voz do povo. É verdade. E essa voz vai se manifestar na eleição claramente. Claramente. Não, o golpista nenhum vai ter voto, vai ter muito pouco voto, porque a população entendeu, né, o que aconteceu, compreendeu perfeitamente o que aconteceu. Apesar de todo o massacre... de todo o massacre, e apesar enfim, a população realmente detesta a corrupção, então a população foi conclamada a partir do... Sabe, já aí, no momento de Getúlio, o pretexto foi mesmo, corrupção, era o mar de lama, me lembro, no final o Getúlio morreu, não tinha mar de lama nenhuma, não tinha corrupção nenhuma, mas, enfim, a corrupção é o grande chamamento do povo pelo lado moral para vir contra as forças, enfim, populares, né? Bom, então o senhor está otimista, a gente vai sair disso. Eu estou, Eleonora. Eu estou agora, hoje, pode ser que amanhã eu não esteja, mas eu estou sim. Acho que vamos ter eleições e acho que vamos ganhar. Não sei ainda que candidato, mas acho que os antigolpistas vão ganhar. Não sei com que candidato, mas vão ganhar. O senhor está falando que já é importante pensar no Brasil pós-golpe. Claro, claro. Se fala muito de que as primeiras medidas têm de ser exatamente revogar essas medidas de a emenda constitucional do congelamento, isso é um absurdo, né? E tudo aquilo que foi provocar, quer dizer, foi mesmo quase que provocação para mostrar, para rebaixar o Brasil. Isso tem que ser, claro que cancelado, né? Não sei a forma jurídica, política, mas claro que isso tudo vai ser cancelado. Bom, então os Estados Unidos vão perder aqui. Vão. Vão perder. Agora, sabe, eu penso muito nisso. Eu reconheço, eu tenho certeza,
dessa dominação americana sobre nós e sobre o continente sul-americano. Entretanto, eu não quero, assim, digamos, criar um sentimento de contrário, de ódio ao povo americano e à nação americana. Não quero. Por que não quero? Porque eu acho que eles estão fazendo o que eles devem fazer, defender os interesses deles. Nós é que temos que aprender a defender os interesses nossos e não achar que os nossos são os deles. E eles têm que aceitar isso porque é a regra do direito internacional, é a regra da moral internacional. Então, eu acho que nós temos que aprender a defender os nossos direitos, que foram sempre os nossos interesses, que foram sempre misturados muito com os interesses deles, por aquela cantilena do medo ao comunismo, e isso levantou muito da opinião de classe média, e mesmo principalmente dos militares, contra as propostas de esquerda brasileira como sendo, enfim, ligadas a Moscou. Isso tudo acabou, há décadas que acabou. Hoje não existe mais, não pode mais ser invocado o perigo comunista. Então a gente tem que agora produzir o projeto, quer dizer, discutir, elaborar o projeto brasileiro e saber implementar. Aí tem que fazer um pouco de política internacional, sim. Quer dizer, a gente não pode ir de peito aberto, não. Tem que conversar aqui, ali, inclusive conversar com eles lá, dizer, olha, tá, vamos ver como é que a gente faz isso sem atingir vocês aí, não, continuamos amigos, somos do mesmo continente, essa coisa. Tem que fazer um pouco de política internacional. O jogo do poder internacional é pesadíssimo. É um jogo que vale tudo, vale mentira, traição, morte, assassinato, vale tudo. E é um jogo pesado, a gente tem que jogá-lo também. E saber jogar com... O Brasil sabe fazer isso. O Brasil tem uma elite de política internacional do Itamaraty muito competente, sabe fazer isso. Então o Brasil tem que jogar com o seu projeto nacional de desenvolvimento, jogar com uma política internacional que o viabilize internacionalmente, que não determine a nova cacetada na nossa cabeça. O senhor falou da elite do Itamaraty, mas falando da elite empresarial nesse golpe, como é que se explica que a elite não tenha reagido, pois tenha até participado? Olha, houve um momento, e eu vivi esse momento, sabe por quê? Porque eu fui do BNDE antes de ser político. E no BNDE a gente discutia muito, claro que conversava muito com os empresários. Em primeiro lugar, o BNDE, eu entrei no primeiro concurso em 56. Então, o BNDE, nos anos 50 e 60, não emprestava a capital estrangeiro. Empresa de capital estrangeiro não tinha dinheiro do BNDE, que trouxesse o capital de fora. Essa era a definição política. O BNDE só financiava empresa de capital nacional. E a gente conversava com esses empresários, eu me lembro bem, o seu Bardella, o seu Zé Hermílio de Moraes, tinha vários, o próprio pessoal do Matarazzo, a gente conversava e tinha uma expectativa de que eles assumissem essa consciência do empresariado brasileiro, mas eu não sei, isso se perdeu, eu não sei, porque aí eu também saí do BNDE, fui para a política, eu perdi esses canais de diálogo, mas o fato é que hoje eu não vejo, né, acho que claro que empresas industriais brasileiras têm interesse no desenvolvimento, mas tem ligações muito fortes lá com o grande capital, estão muito envolvidas com o sistema bancário internacional, está tudo muito envolvido no financeiro. Então eu não sei, eu realmente eu estou confessando que não tenho mais a visão que eu tinha antigamente da possibilidade
assim, de conscientização e de uma mobilização política do empresariado brasileiro. Não sei mais onde está esse empresariado. Mas, empresas brasileiras que estavam emergindo no cenário internacional foram um tanto sufocadas na Lava Jato, não? Foi. E foi um dos objetivos principais da Lava Jato, né? As empresas de engenharia brasileiras estavam enfrentando a concorrência internacional e se saindo muito bem. Então, claro que é isso. Empresa brasileira disputar aqui com a gente não pode, aí precisava arrasar as empresas de engenharia brasileiras. Esse é o esmagamento que você estava falando aí. Esmagamento, de derrubar. Agora, esse golpe, ele pode ter, ao colocar essa questão, essa tentativa de esmagar, de estraçalhar o Brasil, disso aí pode resultar algum renascimento de algum tipo de nacionalismo, como se viveu no passado? Isso é possível de imaginar? Eu acho. Agora, eu não estou mais na atividade política, então eu não tenho essa informação mais da realidade. Mas eu sinto que pode, porque foi um golpe tão escrachadamente anti-brasileiro, que isso, com certeza, sacudiu a consciência do povo e do próprio do que resta do empresariado brasileiro. Porque, claro que isso está muito misturado hoje em dia, tudo virou multinacional, mas ainda há, e eu acho, não tenho mais contato, mas tenho assim, a convicção de que é possível, sim, remobilizar essa... Mesmo porque quase toda, uma grande parte das articulações democráticas, progressistas que estão se desenvolvendo, estão ocorrendo no país, elas colocam a soberania como uma das suas principais bandeiras. Quer dizer, é exatamente uma resposta a isso, não? É verdade. Por exemplo, lá no Rio, o Clube de Engenharia, porque eu sou sócio, sou conselheiro do clube, tenho um contato muito grande. Mas o Clube de Engenharia tem, quer dizer, dentro do seu quadro de sócios, tem muitos engenheiros empresários, né? E empresários, às vezes, de posições mais destacadas. E o Clube de Engenharia está engajado numa verdadeira campanha de mobilização do sentimento brasileiro, de nacionalidade brasileira, para produzir um projeto Brasil. Então, convocou debates sobre democracia, sobre soberania, sobre desenvolvimento econômico, sobre desenvolvimento social. Quer dizer, o Clube de Engenharia está muito ativo. E lá dentro tem empresários de engenharia que ficaram muito sensibilizados com o que aconteceu com as empresas de engenharia brasileiras. Então, digamos, são dados da realidade que me levam a crer que está emergindo um momento em que seja favorável a retomada daquela mobilização que foi tentada no passado. Como é que foi essa mobilização no passado? O que você pode dizer? No passado, não. O próprio Getúlio tinha o PTB antigo, né, o Partido Trabalhista, tinha como objetivo produzir esse acordo político entre a classe empresarial e a classe trabalhadora. O PTB a partir do próprio Getúlio e depois do Jango, estava engajado nisso, né? Aí entrou, não sei, uma corrente, um grupo mais à esquerda, que achou que já que o Jango estava no poder, era hora de fazer a revolução, não tinha nada que conversar com o empresário, e eu acho que aquilo foi um atraso, uma perda de oportunidade que se manifestou naquele momento, que poderia ter dado um resultado muito bom. Mas
Eu estava no Congresso, eu era deputado, estava na Câmara nesse momento, a radicalização era terrível, e parece que era provocada, é isso que eu digo, porque essas entidades que projetam e que como é que se diz, desencadeiam golpes, têm experiência e sabem como fazer isso. Pega um agente aqui, outro ali, um cabo Anselmo aqui, outro empresário, um deputado ali, outro ali, e incita a radicalização para impedir a formação de um consenso nacional. E foi no que deu. O senhor falou desse projeto do PTB de, enfim, colocar em conversação os trabalhadores, empresários, mas também o projeto do PTB, ou pelo menos parte de alguns dos líderes, então, lembrando aqui do Brizola, tinha a questão do desenvolvimento nacional de uma forma muito firme. Eu lembro das nacionalizações que o Brizola, ainda como governador do Rio Grande do Sul, fez naquela época, da Light, que foi uma coisa meio que revolucionária. Sabe, e você tem toda a razão. Agora, o Brizola talvez não, com certeza é o líder do político do trabalhismo que eu conheci melhor, convivi muito com o Brizola e tenho maior admiração pela capacidade de liderança e pela firmeza dele de defesa dos interesses nacionais e dos interesses do povo. Mas, naquele momento, 64, o Brizola também ficou, eu não sei, chamado de alguma forma para ser o Fidel Castro brasileiro, sabe? Ele acreditava que o país estava caminhando para uma inevitável revolução e que com o presidente da República, comandante das Forças Armadas, comandante em chefe das Forças Armadas, eles, como é que se diz, anulariam qualquer tentativa de golpe militar e aí, o Jango no poder, ia se fazer a Revolução Brasileira. Aí apareceu lembra de uma campanha Brizola para ministro da Fazenda? No fundo, era Brizola para ser o presidente da República. O Jango, ele achava que o Jango era fraco. E o Jango não era fraco nada. O Jango via as coisas e ficava querendo salvar alguma coisa. E o Brizola não enchia, porque não tinha as informações. O Brizola, depois que foi para o exílio, voltou muito mais amadurecido. Mas o Brizola, naquela época, de encampar lá, e deputado federal revolucionário, ele estava com um espírito revolucionário, muito honesto, muito brasileiro, muito, digamos assim, de sentimento, brasilidade, mas politicamente equivocado, porque ele achava que estava na hora de fazer a Revolução Brasileira, e não era um momento de fazer isso, a união de forças nacionais para enfrentar o capital, o grande capital, né? Era o que o Jango queria fazer e não conseguiu. O Jango, o primeiro ministério do Jango presidencial, foi uma verdadeira seleção de pessoas, claro que do lado desenvolvimentista, mas aí, inclusive, o Celso Furtado produziu o plano trienal. No fundo, acabou sendo torpedeado pela direita e pela esquerda. Não dava. O Jango tentou, tinha a visão das coisas e no final ele achou melhor sair do país para não deixar que isso virasse um campo de batalha internacional, Brasil do Norte contra o Brasil do Sul, acabava o país, né? Então, o Jango saiu com essa imagem, essa pecha de incompetente, de fraco. Olha, eu fui deputado naquela época, eu vivi mais de perto. A minha opinião não é essa. A minha opinião é que o Jango era naquela época foi deputado também o Guerreiro Ramos, que era um sociólogo importante, que era meu amigo, porque eu fiz o curso do ISEB, a gente ficou muito ligado. E ele dizia:
o Jango é um animal político sadio. Pegando a coisa do Aristóteles, o homem é um animal político, ele dizia, um animal político sadio, porque o Jango queria, sabia, ele enxergava as coisas, mas ele não... As condições externas a agudização da Guerra Fria e o reflexo interno disso eu fico até hoje eu me faço essa pergunta. O velho Partido Comunista, o Partidão, o velho comunista, que tinha experiência de 35, que tinha toda uma vivência política, uma sabedoria política, formou gerações de políticos no Brasil. O velho Partidão entrou na luta pela Revolução, achou que, não sei se recebeu algum, porque era... No contexto da Guerra Fria. Pois é. E o fato é que entrou nessa também e, enfim, chegamos ao ocorrido o golpe de 64. Do seu ponto de observação naquele momento do Congresso, o senhor também foi muito atuante na defesa das teses nacionalistas e participou de CPIs importantes aí, da Hannah Mine, da Time Life. Como que foi aquele momento de... Olha, sabe, o primeiro momento, eu tomei posse como deputado em janeiro de 63. Em abril de 64, o golpe. Quer dizer, eu era um deputado muito jovem, inexperiente. Aliás, acho que isso foi um fator decisivo na preservação do meu mandato, porque éramos 6 deputados do Partido Socialista, 6 deputados federais do Partido Socialista. Era Francisco Julião, de Pernambuco. Olha. Era o Mário Lima, que era um petroleiro da Bahia, do Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Eram 2 da Guanabara, o Marcos da Costa Santos e o depois eu lembro o nome dele. Era o Roger Ferreira, aqui de São Paulo. E era eu do estado do Rio, porque eu não era da Guanabara, eu era do estado do Rio antigo. Bom, dos 6, 5 foram cassados. E eu fiquei como representante único do partido. Por que eu fiquei? Eu imagino, porque os militares tiveram uma certa preocupação em preservar minimamente, né, para dizer que não foi um golpe de uma ditadura, então deixaram o Congresso funcionando, caçaram um monte de gente, mas quando chegou na hora do Partido Socialista, disse, olha, tem aqui esse deputado jovem, inexpressivo, vamos deixar ele lá, para não dizer que caçamos todo o Partido Socialista. E eu fiquei como... E aí, claro que aí tive a oportunidade, por ser o representante único, tive a oportunidade de desenvolver, primeiro, um trabalho importante na Comissão de Economia, porque eu era digamos, o relator oficial, presidente da Comissão de Economia, era o Oswaldo Lima Filho, que era um deputado do PTB de Pernambuco, e era meu amigo, então me passava a relatoria dos projetos mais importantes. Eu tive a oportunidade de ser relator da CPI da Hannah, fui presidente da CPI do Time Life. Enfim, eu tive a oportunidade de desenvolver um protagonismo mais importante nesse mandato. O que aconteceu? Quando chegou em 66, eu pleiteei a reeleição e fui impugnado. Não podia mais ser cassado, porque o AI1 limitou o tempo de cassação, era até, sei lá, 65. Eu sei que de 65 para frente não havia mais o poder de cassação, mas havia o poder de impugnação. O SNI mandou um ofício ao Tribunal Regional do Estado do Rio impugnando a minha candidatura. Aí aquela mesma ficha do DOPS e tudo mais, e eu não pude ser candidato, voltei para o... Mas eu não fui cassado, então voltei para o BNDE, porque eu era concursado lá, e continuei até... E quando chegou em 66 eu não pude ser candidato, em 70 eu já podia, mas eu estava muito bem, o BNDE estava num momento muito bom, que o presidente era o Marcos Viana, um excelente momento do BNDE, não quis ficar, e assim também em 74. Eu não pretendia me candidatar em 74.
Mas aí o MDB, que tempo era MDB, o MDB tinha um candidato ao Senado, que era o Afonso Celso Ribeiro de Castro, lá do norte, de Campos, São João da Barra. E ele, no meio da campanha, teve um AVC. E aí, ninguém quis ser, porque o adversário era o Paulo Torres, que tinha sido governador, era senador, era o presidente do Senado, tinha uma liderança no interior do Estado fortíssima, inclusive diziam que o próprio Amaral Peixoto, que era o líder do MDB, tinha sido muito ligado a ele no passado. Mas aí o velho Amaral Peixoto me chamou. Tinha sido o líder de meu pai, eu considerava muito ele, eu acho um homem conservador, mas honesto, sempre digno. E ele me fez aquele apelo, disse, olha, sabe, você é efetivo do BNDES, você tem direito à licença para fazer campanha. Se por acaso você não se eleger, você volta para o BNDES, não perde nada. Porém, você vai dar uma grande contribuição à democracia no país, ao nosso partido, você vai desempenhar um papel importante. Sabe, aquilo me tocou, eu falei, tá bem, eu aceito, comandante, chamava ele de comandante, porque todo mundo na velha guarda chamava ele de comandante. Bom, aí depois que eu aceitei, ele disse assim para mim, e tem mais, este pessoal era um milico. Ele era milico, mas ele não se considerava um político. Esse pessoal aí não sabe a importância que a televisão tem. E foi a primeira eleição que teve televisão do TRE, programa do TRE, que efetivamente era gratuito naquele momento, porque não tinha gravação, era ao vivo. A cada dia era uma emissora, você chegava lá, dentro do seu tempo, dava o seu recado ao vivo, se passasse do tempo eles cortavam, mas enfim, não custava nada, eu não gastei nada, R$0 de gravação. Ganhei uns cartazes bonitos de um amigo meu que tinha uma gráfica boa e gastei o dinheiro da minha campanha de ir ao interior, de viajar, mas, quer dizer, foi efetivamente depois que na eleição seguinte veio a Lei Falcão, que era só os currículos, e na outra eleição voltou a televisão gratuita, mas com a gravação. A gravação é que foi custa, porque aí entra marqueteiro, entra como é que se diz, maquiador e não sei o que mais, estilista, aí um negócio entra a técnica de mostrar o candidato, mas a eleição de 74 não, era ao vivo. E mais, o pessoal do PMDB tinha o que falar, era a volta da democracia, o pessoal da Arena não tinha o que dizer. Então, o resultado, dos 22 estados brasileiros naquele momento, o MDB ganhou em 16. Foi uma eleição... Nós estávamos exatamente conversando sobre essa eleição antes de iniciar. Porque nesse período parecia que havia para os progressistas, era uma coisa de depressão, porque a esquerda armada tinha sido assassinada, a oposição estava calada, parecia o povo não podia, os sindicatos manietados, o povo não podia. Chegou na hora da eleição, foi uma derrota favorosa do regime. Foi. Mal comparando, mas eu acho que há uma grande semelhança. Porque, sabe, a chamada maioria silenciosa não vai muito para a rua se manifestar, não, mas tem opinião. E na hora que é chamada a votar, ela vota certinho. Eu acho que eu confio nisso. Eu confio nisso. Bom, e aí depois... O senhor foi para a prefeitura, e como é que foi a sua... Ah, meu Deus, a prefeitura é outro capítulo, que é o capítulo mais, mais desafiador, porque o Rio de Janeiro tinha a economia do poder, né? Não só contribuições do orçamento, que pagava a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o orçamento federal pagava isso tudo, que o Rio era a capital, o prefeito nomeado pelo presidente da República, quer dizer, o Rio era da presidência da República, então tinha... Depois, de repente, 21 de abril
de 60. Um grande dia da história do país, eu acho. Eu acho que Brasília contribui enormemente para a ocupação do interior, que não existia, para o próprio ânimo nacional. Brasília foi uma epopeia, eu sou fã de Brasília, do Juscelino Kubitschek, mas para o Rio de Janeiro foi uma facada, né? E começou a decadência do Rio ali. Eu fui jovem do Rio nos anos 50, 55, os anos da Bossa Nova, os anos que o Rio, você andava no Rio às 3, 4 horas da manhã, quando andava com minha mulher, minha noiva, não tinha nada, não passava pela cabeça negócio de violência, e a cidade era uma maravilha, e tudo funcionava. Pois bem, 21 de abril de 60 começou a decadência, e aí foi até transferida à capital, a resposta dos políticos do Rio de Janeiro foi sensata para o Rio de Janeiro. Formou-se o Estado da Guanabara, que era um Estado que tinha receitas municipais e estaduais juntos. Então, teve muito recurso, construiu os túneis, a água lá, a Estação do Guandu, o grande aterro do Flamengo, aquela maravilha. Quer dizer, foi um período muito bom. Mas havia uma injustiça muito grande com o Estado do Rio Antigo, cujos municípios que mais cresciam eram os da periferia do Rio, Nilópolis, Nova Iguaçu, Caxias, São João de Meriti, São Gonçalo, que tinha milhões de trabalhadores, 2 ou 3 milhões de trabalhadores que trabalhavam no Rio, produziam receita no Rio, mas quem é que tinha que dar a saúde, a educação, o asfalto? As prefeituras falidas. Então, era um desequilíbrio gritante. E começou a se formar um favelão em volta do Rio. Aí veio o Geisel e fez ditatorialmente o que ninguém conseguiria fazer democraticamente, que foi a fusão dos dois estados e a caracterização do Rio como capital do estado, porém município. E o Rio, só com as receitas municipais. E mais, em 60 o golpe foi em 64, 65, o início de 66, os militares fizeram uma mini-reforma constitucional só no capítulo tributário, tirando receitas dos municípios, não dos estados. Os estados continuaram, mas os municípios ficaram sem receita, transferindo para o governo federal, para os prefeitos irem lá comer. O argumento era de que os prefeitos não sabiam aplicar, faziam fonte luminosa. Naquele tempo, uma mania de fazer fonte luminosa. Então, tudo isso serviu de pretexto. Então, o Rio de Janeiro, que tinha perdido a economia da capital, que tinha a maior rede escolar municipal do país, a rede hospitalar do Rio era muito grande, pública, e tinha o Hospital dos Servidores do Estado, era considerado um modelo até na América do Sul, e não tinha condição de... O primeiro prefeito, aí na fusão foi nomeado um governador que foi o Faria Lima. E o prefeito do Rio foi o Marcos Tamor, primeiro prefeito nomeado do Rio de Janeiro. Ele botou a boca no trombone, ele disse, olha, eu vou conseguir, mas o Rio vai falir daqui a algum tempo. Tal. Bom, aí, de repente, eu tinha reeleito senador em 82, né? Reelegi primeiro 74, depois 82. 85 passa a emenda de eleição nas capitais. E quem vai ser o candidato do PDT? Eu estava com Brizola, por quê? Sim, porque o PMDB do Rio tinha aquela coisa do Chagas Freitas, que era uma politicagem baixa, de bica de
política de chamada o pior tipo de clientelismo que pode ter. E eu brigava contra aquilo. Quando Brizola apareceu, criou o que pretendia ser o PTB antigo, acabou perdendo para Ivete Vargas, mas seria o Partido Trabalhista. Eu falei, vou para lá. E fui, os amigos acharam que era um suicídio, que era uma bobagem, que eu devia ficar... Bom, mas o fato é que eu fui, o Brizola ganhou a eleição, e eu, na chapa Brizola, Darcy, Saturnino, Menezes. Que chapa, hein? Pois é, olha, eu vou dizer, você agora fez um comentário. O Brizola, quando chegou do exílio, ele estava realmente com um ibope muito... Sabe, a Brizola é coisa do passado, e teve aquele episódio da Revolução. Não, Brizola não tem jeito, já ultrapassado. Brizola tinha 2% do... Aí, o que acontece? O Brizola chamou o Darcy para ser vice, me chamou para ser o senador, e ele fez a primeira convenção logo na frente dos outros todos. Ele lançou essa chapa, Brizola, Darcy, Saturnino. A chapa pegou bem a beça, sabe? Na classe média. A chapa, quando ele lançou essa chapa, eu comecei a sentir, pô, nós vamos ganhar essa eleição. E não deu outra, a gente ganhou e ganhou até bem. Bom, mas chegou na eleição de prefeito, eu não tinha. Primeiro porque o meu amigo dileto, companheiro de velho Partido Socialista, que era o Jamil Haddad, que tinha sido deputado do Rio, e me avisou, ele tinha sido prefeito, nomeado pelo Brizola, e disse, olha, não tem dinheiro nenhum, você não vai conseguir fazer nada, mas eu tinha que... Então, resolvi fazer uma gestão diferente. Já que eu não vou poder fazer obra, vamos fazer uma gestão participativa. E, naquele momento, havia uma grande movimentação das associações de moradores. Porque também tudo isso tem uma certa razão, porque a atividade política estava sufocada pela ditadura, então as pessoas queriam desenvolver algum tipo de atividade política e começaram a atuar nas associações de moradores para pedir melhoramento aqui e ali, fazer um pouco de política local e de bairro. Mas o fato é que as associações de moradores estavam em grande crescimento e grande prestígio no Rio. Então eu pensei, vou fazer uma gestão participativa com a participação dessas associações. Quem é o líder? Era o Jó Rezende. Aí eu disse, vou chamar o Jó para ser o meu vice-prefeito. Foi uma inovação total. Foi. Ele topou, a gente conseguiu convencer o PDT a lançar o Jó, porque o PDT tinha muitos outros candidatos a vice. E aí a gente ganhou a eleição e fizemos em cada zona administrativa do Rio, que eram 22, a gente fez um conselho governo-comunidade. Nesse conselho, que se reunia uma vez por mês, estavam sempre presentes os representantes da prefeitura, quer dizer, o chefe de distrito de educação, o chefe de distrito de saúde, o chefe de distrito de limpeza urbana, de conservação, todos os chefes de distrito da prefeitura, frente a um representante por cada associação de moradores que tivesse no bairro. E para discutir a gestão, discutir as prioridades da região. Olha, no início foi difícil. Por quê? Porque, primeiro, várias associações achavam que aquilo era uma forma de cooptação. Então, resistiram. Mas a figura do Jó aí foi muito importante, porque o Jó era o grande líder dele e o Jó estava na prefeitura. Então, aos poucos, eles vieram participando. Segundo, no primeiro ano de funcionamento, os representantes dos moradores, eles não só queriam, enfim, mostrar que não eram cooptados, mas queriam também exibir a sua liderança perante os seus representados.
Então eles assumiam uma posição muito radical contra a prefeitura e marretavam o chefe de distrito. Os caras, não, os meus companheiros começaram a se sentir até insultados muitas vezes, e começaram a querer fugir. Eu tive que fazer uma convocação, disse, não, vocês têm que estar presentes, não faz mal, escutem aqui, tenham a compreensão de que isso é natural, mas isso vai melhorar, e de fato melhorou. No final, todas as associações entraram, as reuniões foram cada vez mais construtivas no sentido de apontar as prioridades. Aliás, nós seguimos firmemente as prioridades apontadas, apontar os erros a corrigir, e a gente procurava corrigir. Quer dizer, foi uma experiência ótima. Quando veio o negócio da falência, que desmoralizou tudo, e quando o meu sucessor, Marcelo Alencar, na primeira semana dele, ele dissolveu os conselhos de governo. E essa experiência foi para o esquecimento com o negócio da falência. Agora, o que foi a falência? É importante isso. A falência é o seguinte: o Rio estava em dificuldade, tinha uma dívida que não era a maior do Brasil nunca, porque os municípios todos estavam endividados, mas eu tive secretário da Fazenda muito competentes que administravam essa dívida. E mais, eu tinha contatos com o relator do capítulo tributário da Constituinte, então. Foi o Zé Serra. E eu me dava bem com ele. O Zé Serra, naquele momento, era chegado a nós. Então eu conversei com ele e disse, não se preocupe, nós vamos restabelecer as receitas dos municípios, estão todos falidos, mas nós vamos restabelecer. Então eu digo, bom, então vamos administrar a nossa dívida para chegar ao fim, porque a Constituição entrou em vigor, a Constituição de 88 entrou em 1º de janeiro de 89, o último dia que eu saí. Bom, e a arrecadação do Rio mais do que duplicou em valor real, do dia 31 de dezembro para o dia 1º. Bom, então, ia tudo bem, a gente ia administrando bem, e os IBOPs começaram a dar a resposta positiva a essa gestão participativa. Aí, sabe, entra a política. Alguém muito forte deve ter visto, olha, um prefeito se sair bem com uma gestão nova e tal, é um candidato muito forte ao governo do Estado, e o Estado do Rio, se ele levar essa experiência para, de repente, olha um possível futuro do presidente da República. Então é preciso liquidar esse prefeito agora. E sabe o que aconteceu? Eu não sei quem foi, quer dizer, não foi o Sarney, não foi o Sarney. Primeiro, não tinha poder mais nenhum, estava liquidado depois do plano cruzado. O Sarney se dava bem comigo, porque naquele momento antes, no próprio período do Jango, existia a Frente Parlamentar Nacionalista e existia um grupo da UDN chamado Bossa Nova, que era muito chegado a nós, e o Sarney era um deles, participava das nossas reuniões da frente. Eu tinha uma boa relação com o Sarney, assim, pessoal, a mulher dele com a minha mulher, enfim, a gente morava até na mesma prumada do edifício, enfim, eu tenho certeza que não foi o Sarney. Mas o Sarney não mandava, o ministro da Fazenda era o senhor Maílson da Nóbrega. Agora, ele tem que dizer, porque não foi ele, foi o Banco Central, mas é claro que o Banco Central, o senhor Elmo Camões, que era o presidente do Banco Central, não ia fazer isso porque foi uma decretação da falência do Rio, porque o Rio tinha a sua dívida, rolava a sua dívida, e claro que, como eu tinha dificuldade, eu sempre rolava o principal e ainda crescia 5%, 7%, administradamente a dívida. Mas se caso o ministro da Fazenda achasse que aquilo estava demais, chamaria o prefeito e dizia, olha, prefeito, vamos fazer um plano aqui de resgate
progressivo, em cada vencimento você vai pagar 5% ou 10%, ou até 15%, se fosse mais radical, e rola os outros tantos, tal. E isso é o que se faz em todo mundo, é o que de bom senso qualquer um faria. Mas o seu Maílson Nanóbica passou, sem falar com o prefeito, sem dar uma advertência, sem falar nada, passou secretamente um telegrama do Banco Central a todos os bancos do país, proibindo qualquer rolar de 1% que for. Só o Rio de Janeiro teria que pagar 100% dos seus títulos vencidos. Quer dizer, era uma decretação da falência, era impossível. Foi uma perseguição. Agora, então, o que eu fiz? Olha, reuni a imprensa e declarei isso. Olha, houve esse telegrama, ninguém me avisou nada, ninguém conversou comigo, o senhor ministro da Fazenda passou, e isso é a falência do Rio, nós não vamos ter... Porque o dinheiro da prefeitura entrava era imediatamente arrestado para pagar isso Então não tinha dinheiro nem para pagar os funcionários entraram em greve, claro. Isso há 6 meses do final da... Bom, agora, o senhor Maílson Nanóbica tem a obrigação de dizer quem foi que mandou ele fazer isso, porque alguém mandou ele fazer, ele não ia fazer. Ele é um homem de bom senso, não é nenhum idiota, né? E não ia fazer isso, não tinha nenhuma razão, nem pessoal comigo, nem contra o Rio de Janeiro, para fazer um gesto dessa natureza, dessa violência. Então alguém mandou ele fazer e ele fez. Agora, quem foi este alguém? Eu só digo o seguinte: não foi o Sarney. Quem foi, eu não sei. Eu sei sim, mas não tenho prova e não vou dizer. Bom, mas isso não fez o senhor desistir da política, o senhor continuou. Pois é, mas a finalidade era essa, era acabar. Mas custei, sabe? Porque eu saí de lá realmente deprimido mesmo, achando que eu não tinha mais nenhuma volta política. Depois, aos poucos, conversando com amiga, resolvi me candidatar a vereador e me elegi vereador com certa facilidade. Aí eu disse, então eu quero pelo menos voltar ao Senado. Aí voltei ao Senado em 1998. Quem foi meu adversário? Roberto Oliveira Campos. Que já tinha cruzado a sua história na época da Hannah Meine, não é? Já. E antes até, como é que foi essa sua campanha e esse relacionamento com o Roberto Campos em todo esse tempo? Foi muito civilizado, sabe? Nós chegamos até a marcar um debate e no fim tinha tão pouca gente no debate que a gente resolveu fazer uma conversa ali, não fazer debate, mas eu fui à televisão, falei o que tinha que falar, ele falou o que tinha que falar. E eu ganhei a eleição e ele... Mas ali tinha 2 visões opostas que hoje também se tem. A visão do nacionalista e a visão do entreguista. Exatamente, do entreguista. Então, acho que seria legal o senhor contar um pouco sobre esse embate aí, como foi gerada essa visão entreguista e a força do nacionalismo. Olha, eu vou lhe confessar o seguinte, eu não sei, porque eu conheci Roberto Campos no BNDE, quando eu entrei no BNDE, ele sempre me pareceu um desenvolvimentista, nunca manifestou assim um pensamento liberal extremado, ele não só admitiu a ligação. Sim. Eu acho que não contei isso, eu fui reprovado Eu era engenheiro lá da Companhia de Álcool em Cabo Frio, abri o primeiro concurso do BNDES, 55. Isso bem antes, né? 55. Bom, e eu estudei um pouco e fiz e passei. Fui lá ver as minhas provas, eram 3 provas técnicas, tive boas notas, passei, fui a Cabo Frio, pedi demissão e voltei. Quando eu voltei, chegou em casa, minha mãe chorava. Disse, mas o que é isso, meu? Não, é que você foi reprovado no concurso.
Eu disse, não é possível, eu vi as minhas notas, vi as minhas provas, minhas notas foram boas, eu não fui reprovado. Ela disse, foi, é que você não leu o edital. O edital, além das 3 provas técnicas, tinha uma 4ª prova chamada de investigação social, que era a ficha do DOPS. E a minha ficha do DOPS era suja. E era suja por quê? Era suja porque eu tinha sido da Juventude Comunista, porque eu recebi um convite e aceitei de participar do Congresso da Juventude em Varsóvia, depois fui à União Soviética visitar. Então, isso tudo estava lá anotado no DOPS, e eu já não tinha me esquecido, mas eles não se esquecem. E, aliás, esta mesma alegação, essa mesma ficha, foi usada depois para me pedir a minha candidatura em 66. O ofício do SNI citava as mesmas coisas que... O SNI da ditadura usou as informações do DOPS. Exatamente. Então, fomos 3 perigosos comunistas que foram aprovados nas provas técnicas e reprovados na prova de investigação social. Éramos eu, Inácio Rangel e Juvenal Osório Gomes, os 3 perigosos comunistas que... Agora, aí deu-se o seguinte, não tinha apelação, não adiantava. Eu cheguei a pensar em ir ao judiciário, mas estava lá no edital realmente que tinha essa prova, e essa prova era um julgamento unilateral do DOPS, né? Pois o presidente do banco era o senhor Roberto Oliveira Campos. Ele, nesta época, não era um liberal, era um desenvolvimentista. Ele foi realmente, depois eu falo sobre isso, mas enfim, ele foi ao ministro da Justiça do Juscelino, que era o Armando Falcão, a quem o DOPS estava subordinado, e disse, olha, ele não foi nem pedir, não, ele foi comunicar que ele assumia a responsabilidade e ia nomear aqueles 3, porque tinham sido, enfim, mostrado conhecimentos, e que essa coisa de política na juventude, isso não tinha importância. Ele assumia a responsabilidade por aqueles 3 comunistas. E nomeou a gente. Nós tomamos posse 15 dias depois, mas igualmente fomos... Então, eu tinha essa... Claro, uma dívida para com o Roberto, que ele não me conhecia, nem... Depois, no banco, até ele de vez em quando me chamava, até me mostrava que queria me dar atenção para falar num assunto ou de outro e tal. Bem, aí nos separamos, eu não sei quando ele foi, mas quando ele foi ministro do Castelo Branco, ele aí já era um entreguista, sim. Porque naquele tempo ele foi membro do chamado grupo de Itatiaia, que deu origem ao ISEB. Primeiro ao IBESP, depois, quer dizer, Hélio Jaguaribe, Roland Corbusier, Guerreiro Ramos. O Roberto Campos era um deles, o Evaldo Correia Lima, que foi diretor do BNDE. Ele era quer dizer, naquele tempo... Ele não era um liberal assim, raivoso, como ele ficou. Depois ele fez para merecer a alcunha, que, como ele era chamado no movimento estudantil na minha época, de Bob Fields. Bob Fields, pois é, mas ele realmente se tornou assim, não sei por... Olha, eu quero dizer o seguinte, ele foi assim o que estabeleceu os parâmetros do BNDE. Eu digo, o BNDE teve grandes líderes, o Juvenal foi um excelente, o Marcos Viana foi excelente, mas quem estabeleceu as normas, por exemplo, de concurso, as normas quer dizer, cada pedido que entrava no banco tinha que ser examinado por um grupo de trabalho formado por um engenheiro, um economista e um advogado. Porque isso, na medida em que o grupo dava um parecer, é muito mais difícil você corromper um grupo do que corromper um parecerista. Então, aquilo tudo foi coisa do Roberto Campos. E ele era admirado pelos funcionários, sabe? Os funcionários o respeitavam. Ele era um desenvolvimentista, ele administrou o banco muito bem nos primeiros anos. Então, eu gostava dele. De repente, ele vira
Ele quis acabar com o banco BNDE. Ele quis acabar com o BNDE, que foi a criação dele. Aliás, essa vontade também aparece hoje, não? De destruição ou de limitação do BNDE. Ah, certamente. O BNDE é um dos alvos. É um dos alvos do golpe, porque o BNDE, poxa, tiraram, reduziram, não, aumentaram a taxa, reduziram a taxa de incentivo do banco, reduziram os recursos que o governo tirou, quer dizer, propositadamente para diminuir o BNDE. Agora, o senhor está citando todos esses nomes aqui da cena política, Brizola, Darcy Ribeiro, Inácio Rangel, esses Roger nomes, Ferreira. Roger Ferreira, são nomes que a gente olha assim, a trajetória deles e estava até pensando, né? Onde é que estão essas figuras hoje no parlamento, na vida pública? A gente olha para o parlamento, como é que o senhor explica esse parlamento de hoje? Sabe, houve uma mudança muito grande, né? A minha primeira campanha, eu me elegi deputado em 62, foi uma campanha pedestre, né, de ir para a rua nos sábados e domingos. Eu era do BNDE, no fim de semana eu saía com minha mulher, dando santinho, cumprimentando ali em volta, Caxias, Nova Iguaçu, o município da periferia aqui. E eu me elegi assim. Agora, também tive sorte, porque a sorte faz parte. Eu não participei de nenhuma negociação. Eu quis. Meu pai era deputado já de terceiro mandato do partido do PSD, o velho PSD, conservador, de base rural e tal, e do velho Amaral Peixoto. E meu pai, depois do terceiro mandato, resolveu se candidatar a senador. Eu disse, você não vai? Eu tinha participado das campanhas dele, claro, pelo menos da última eu participei bem, de 58. E eu disse, mas como você não... Não, eu vou me candidatar a senador. Aí eu disse para ele, bom, meu pai, eu tenho interesse pela política. Claro, eu participava das campanhas dele, conversava política, ele estava ligadíssimo na política, no BNDE e tudo mais. Aí eu disse para ele, olha, eu tenho vontade de me candidatar a deputado, mas eu não tenho, assim, interesse. O meu interesse era toda a discussão do desenvolvimento brasileiro, né? Era nacional, eu não quero ser deputado estadual. Não é de um desprezo pelo Estado, não, mas é que o meu interesse está voltado para outros temas. Aí ele disse, mas, Roberto, sabe o que é? É que a política tem um certo mecanismo de tradição. Eu, como deputado federal, eu deixando de ser deputado federal, algum estadual vai pretender a minha vaga de federal e eu posso lutar e com boa possibilidade de arranjar uma legenda para estadual no PSD. E aí? Aí eu disse, mas meu pai, eu não quero ser candidato do PSD. Aí ele quase caiu da cadeira, mas eu disse, mas é a tal história da juventude. A juventude é assim, parece que você é dono do mundo. Como é que você virou socialista? Bom, termina. Não, eu era um socialista. Mas como é que você virou socialista? Não sei, pela própria... Bom, sabe, conhecimentos, muitos... Eu fui um aficionado da música durante muito tempo, então eu fiquei muito ligado à intelectualidade que era... Aficionado da música, pô, foi cantor. Cantor. Pois é. Você quer interromper aí? Cantor. Pois é. Não, pois é, eu tinha uma voz bonita. Tinha. Então, eu me liguei Edino Krieger foi um dos grandes amigos meus, que era um esquerdista. Jorge Amado foi meu guru, porque foi quem me convidou aí a Varsóvia. Enfim, eu me liguei à chamada intelectualidade esquerda e
e virei um socialista. E aí, olha, engenheiro, na escola de engenharia, eu estava na escola de engenharia, a leitura de Marx, do Capital para um engenheiro, parece que é uma coisa que, eu não sei, é como se o quase cego de miopia, te bota uns óculos e você enxerga tudo. Parecia assim, depois que eu li o Capital, eu falei, meu Deus, isso que é a verdade. E era verdade mesmo, não tinha jeito. Então, eu não queria ser candidato do PSD, não queria ser político para ser político, eu queria ser político para defender o socialismo. Então, eu disse, eu quero ser candidato do Partido Socialista. Ele disse, está bem, Roberto, você vai, você quer, você vai. Agora, eu acho uma maluquice, eu tenho experiência, eu acho uma maluquice, mas você vai. Todo mundo achou uma maluquice, mas eu procurei o João Rodrigues de Oliveira, que era o presidente do Partido Socialista do antigo Estado. Eu me candidatei a primeira vez pelo antigo Estado do Rio. Primeiro, porque meu pai era deputado do antigo Estado do Rio. Segundo, eu tinha título no Estado do Rio. Para votar nele, o meu título era no Estado do Rio, era em Niterói. Então, e terceiro, eu teria mais facilidade. O nome Saturnino Braga no Estado do Rio significava muito mais do que na Guanabara. Então, eu fui candidato, procurei o João Rodrigues de Oliveira, ele prontamente, você quer ser candidato? Me inscreveu lá e saí candidato. Sem que eu soubesse, eu não tive nenhuma participação nisso, o PSB, como era um partido pequeno no Estado, entrou na chamada coligação dos pequenos partidos. A coligação de pequenos partidos compreendia um partido que era do Tenório Cavalcante, que teve uma votação espetacular, e compreendia um outro partido que era o do Batistinha. O Batistinha era um líder ferroviário que foi o candidato do Partido Comunista na clandestinidade, óbvio, mas era o que todo mundo sabia que era um candidato. Teve uma votação estupenda. Então, eu fui o terceiro colocado eu fui o deputado eleito com menor votação, mas puxado por esses dois. O homem da capa preta, o homem da capa preta, andava para o Jordinho. Eu o conheci bem, porque eu, inclusive, tive muito voto em Caxias, que era o município dele, mas ele não me fazia nenhuma hostilidade, não. Enfim. Assim, a política, a sorte existe também, né? E eu fui favorecido pela sorte também. Mas essa situação hoje da política... Bom, então... Pois é. Naquele tempo, então, eu disse a você, eu fazia campanha pedestre, não gastei o quê? Pouco dinheiro, tinha que gastar algum, mas pouco. Depois, em 74, teve a televisão que... Em 82, a minha terceira eleição, eu já estava com o Brizola conseguiu dinheiro de financiamento, eu entrei, também não gastei dinheiro, mas eu já tinha um nome também. Em 98, quando eu enfrentei o Roberto, eu já tinha um nome. Quer dizer, eu não precisava partido, mas aos poucos, essa coisa da gravação, da exigência de maquiagem, de vestimenta, como é que se diz, marqueteiro, tudo isso foi encarecendo. E claro que os próprios cabos eleitorais, que antigamente votavam os partidos de esquerda, por exemplo, tinham militância juvenil gratuita, ia para a rua, depois aquele exército de panfleteiros na rua, tudo aquilo era pago já nos anos 80 para frente. Isso mudou a política, né? E encareceu enormemente. E é claro que o deputado eleito já pensava na reeleição, já começava a fazer a sua caixinha para enfrentar a eleição. E isso gerou todo esse... Os representantes do povo foram se afastando do povo. E fazendo, enfim, mais questão do dinheiro, porque era o dinheiro que garantia a reeleição, né? E tinha que mudar esse sistema hoje. Foi capturado esse Foi. Não sei como é em outros países, mas eu acho que em todo lugar do mundo, sabe, a eleição requer muito dinheiro, não sei. Agora, é claro que tem partidos, tem instituições que fazem os seus candidatos, então
um candidato desse pode se eleger sem ter dinheiro, porque tem uma instituição. Agora, aqui existiu o Partido Comunista, acabou o Partido Comunista. O Partido Comunista lançava os seus candidatos, o Batistinha, por exemplo. Então, não tinha dinheiro nenhum, ele era um ferroviário, um maquinista, quer dizer, não tinha. É claro que o partido financiou a campanha dele, tudo mais, mas aos poucos o dinheiro foi entrando avassaladoramente. E o Congresso, então, espelha essa... Foi. Hoje em dia, quer dizer, a representação... Porque, veja bem, o princípio da democracia representativa é a representatividade. Quer dizer, o eleito representa os seus eleitores. Agora, hoje em dia, o eleito representa não mais os seus eleitores, mas os seus financiadores, porque é mais importante ele ter dinheiro do que propriamente representar algum bairro, algum... Porque o Brasil hoje tem uma maioria de negros, tem metade da população é feminina, e não é isso. Não é isso que está no Congresso, claro, pois é. Então... O senhor falou aí há pouco citou aí en passant a frente, estava até anotando... Parlamentar nacionalista. Nacionalista, que agora foi reeditada, né? Porque, claro que está na hora de, mais do que oportuna essa reedição, porque é preciso pensar no Brasil até um pouco por cima das ideologias. Claro que a ideologia sempre favorece, mas existe também, ao lado, digamos, da ideologia de defesa mais da população carente e o outro mais os liberais falam muito em nome da eficiência, da economia, da eficácia que não acham que o problema da justiça vem na medida em que o progresso avança, não precisa de nenhum... Bom, mas além dessa divisão fundamental, o Brasil tem o problema da soberania, tem o problema de afirmação dos seus interesses. Então, tem necessidade, é muito importante essa reedição da frente nacionalista, da defesa dos interesses nacionais. O senhor estava falando antes aqui, a gente estava falando antes da questão do projeto, discussão de que nós vamos sair desse atoleiro, vamos ter que reconstruir. Quais seriam os pilares? Bom, pois isso está em discussão e é importante que se discuta. E a gente, mais ou menos, vê que está se encaminhando digamos, um consenso do nosso lado de que são três os pilares fundamentais. Primeiro, a questão da democracia, e claro, quando se fala em democracia, se fala em direitos humanos, direitos fundamentais, porque a democracia é isso, não é só o voto. A democracia é a garantia de direitos, é a garantia de direitos até da minoria, de respeito à minoria, o sistema do diálogo e da negociação. A democracia envolve tudo isso, não é só a eleição. A eleição é fundamental, entendeu? Enfim, a democracia. O segundo pilar é o desenvolvimento econômico do país, que ficou paralisado. Quer dizer, né, a nossa... Aí é que está o negócio, o desenvolvimento econômico desde... Bom, eu sou hoje dirigente do Centro Celso Furtado, e não é à toa, porque eu sempre fui um leitor, um admirador do Celso Furtado. Você foi aluno do Celso Furtado? Não, eu fui aluno, porque o Celso Furtado não era propriamente um professor permanente no ISEB e na CEPAL, mas ele dava aulas tanto no ISEB quanto na CEPAL. Eu fiz os dois cursos, do ISEB e da CEPAL, então assisti muita aula do Celso Furtado e depois vim a ter contato maior, além do contato no BNDES, porque ele foi diretor do BNDES, eu tive contato nesse tempo do Jango, que eu era deputado, e ele ministro do planejamento. Bom, sempre fui muito ligado a ele. Mas enfim, é preciso
cuidar do desenvolvimento e com uma atenção muito especial na questão da indústria, tá? Porque o desenvolvimento, quer dizer, o desenvolvimento econômico está ligado ao desenvolvimento da indústria. Sim. Não adianta. A velha discussão entre Roberto Simas e Eugênio Godet, né? O Brasil é um país de vocação rural, o Brasil e a Argentina tem. Não é. Quer dizer, as relações de troca, toda a economia do mundo está montada para favorecer a vanguarda da indústria, enfim, das invenções industriais. Então, é fundamental cuidar da indústria e a gente tem que estabelecer, enfim, as diretrizes desse cuidado. E a terceira é a questão social. Não há projeto nacional que tolere uma desigualdade. Então tem que haver uma diretriz política e políticas públicas de redução das desigualdades. Nós não vamos reduzir isso de um ano para o outro, mas a longo prazo, mas reduzir firmemente essas desigualdades. Quer dizer, esses são os 3 pilares. Agora, as nuances, as políticas de sustentação desses pilares é que é preciso discutir, né, para a gente ter mais resultados. O momento é agora de discutir. O momento é agora. E estamos discutindo isso. Estou verificando com satisfação que isso está sendo discutido. Bom, e aí estamos agora na eleição. Você acha que vai ter eleição? Você já falou? Eu acho. Como é que você vê o papel do Lula? Você falou um pouco do Getúlio, o seu primeiro voto foi no Getúlio. Tem muita gente que compara o Lula ao Getúlio. Essa relação faz sentido? Como é que você vê o papel do Lula nesse momento preso? O Lula é o grande líder político do Brasil, no Brasil e no mundo. O mundo inteiro reconhece que Lula é o grande líder político do Brasil. Como foi Getúlio, cada um no seu momento, na sua época. Então a comparação de Lula e Getúlio é isso, é que ambos foram os grandes, destacadamente grandes líderes políticos do Brasil, cada um no seu momento. E o Lula pode estar preso, pode fazer o que quiser, mas enquanto ele estiver vivo, ele é o grande líder político do Brasil. E claro que a palavra dele vai ter um peso enorme nesta eleição. Ele pode apontar um caminho para a vitória desse projeto. Exato. Pode. E eu acredito que ele, no momento próprio, faça isso, né? Assim como o Getúlio também. O Getúlio acabou indicando o Dutra lá em 45, né? Ele até não gostava muito. O Dutra tinha sido ministro da guerra dele, mas o Dutra, na verdade, cooperou no golpe contra ele em 45, quando ele foi deposto, né? 45, E então mas entre o Dutra e o Brigadeiro, eram 2 únicos candidatos, ele achou que o Dutra era menos mal do que o Brigadeiro. O Brigadeiro era da UDN, que representava o neoliberalismo já naquela época. E o Dutra era um seguidor, pelo menos, da política do jeito se dizia um seguidor. Então, e o Getúlio apontou o Dutra e o Brigadeiro estava... Naquele tempo não tinha muito pesquisa eleitoral, não, mas o Brigadeiro estava todos os udenistas achavam que o Brigadeiro já tinha ganho a eleição, porque o Dutra era uma figura pouco expressiva. O Brigadeiro era uma figura de muito mais presença e tinha uma história dos 18 fortes, aquela toda. Era uma Então, mas a última, quando 15 dias antes da eleição, ou 20 dias, o Getúlio disse: o meu candidato é o Dutra. Ponto. Acabou. De alguma forma se reproduz hoje esse embate entre... Exatamente. Não é? Eu vejo a mesma condição. Né? Os lados são mais ou menos delimitados. São.
Daí naquela o Brasil sempre teve em disputa, né? É verdade. O Brasil é um ativo para o país hegemônico. Exatamente. E os chamados desenvolvimentistas sempre sustentaram a tese, e o grande pensador que, como é que se diz, que argumentou isso foi Celso Furtado, sim, que argumentou que o desenvolvimento em nações como o Brasil precisam necessariamente de uma presença forte do Estado intervindo e criando iniciativas onde precisar, fazendo políticas de redistribuição explícita e não deixar o mercado. O mercado não faz desenvolvimento. Isso, Celso. E os liberais são mercadistas, acham que o mercado resolve tudo. Essa é a grande divisão, digamos, ideológica do Brasil e no mundo. Então, é um momento de se repensar tudo isso e buscar retomar a luta pelo desenvolvimento, compreendendo-se no conceito de desenvolvimento a redução drástica das desigualdades, porque não existe desenvolvimento com essa desigualdade, com esse grau de desigualdade no Brasil. Muito bem. Tem mais alguma coisa que a gente não perguntou? O que faltou perguntar? Tu queria perguntar alguma coisa sobre... Eu falei do período dele como cantor, né? Isso é juventude. Bom, a juventude continua. Não, a juventude não continua nada, a velhice é fogo. É isso. Certo. Mas o seu otimismo... Olha, eu procuro cultivar esse, eu cultivo esse otimismo. De vez em quando eu caio em depressão, mas eu vou lá buscar razões, motivos para me reerguer e acreditar. Tem que acreditar, porque senão a gente entrega esse país aí para esses malfeitores. Muito bem. Então, Rodolfo, fala. Então é isso aí, essa conversa aí de um passeio para a história e um chamamento aí, uma mobilização, pelo otimismo, né? Pelo crescimento, pela salvação. Exatamente, pela crença de que o Brasil tem futuro, sim. E depende de nós e vamos lutar para isso. E olha, eu quero dizer a vocês também que eu sinto muito, mas muito mesmo, motivado por essa oportunidade de dar essa entrevista. Agradecemos aqui a aula que o senhor deu aqui para nós, que foi muito bom. Tudo isso vai estar, além daqui presente aqui nas redes sociais, vai estar disponível no Tutameia, tutameia.jor.br e no nosso canal de vídeo, né? O canal de vídeo do Tutameia no YouTube, que é youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena. Tutameia, letras maiúsculas, como está aí, mas a gente não está indo embora ainda, a gente tem que precisamos fazer a nossa conclusão, tradicional conclusão das nossas entrevistas, que a gente vai buscar a inspiração e a arte do nosso poeta Augusto de Campos, que nos cedeu, aí a gente convidou ele para participar, ele falou, vou dar entrevista para vocês, mas antes disso já permito que vocês usem uma série nossa dele que se chama Contra Poemas, que ele... vou botar aqui. Isso é nos meus poemas que eu mostro a minha opinião sobre o mundo. Então ele coloca esse contrapoema Lula Livre, que a Eleonora está colocando no ar agora aí. É isso. Então é isso aí. Pois olha, eu conheci bem o Augusto, faz tempo que eu não estou com ele, mas gostaria de mandar um abraço muito apertado, porque é uma das figuras que mais me motivaram interesse assim, durante a minha vida. A gente tinha um amigo em comum, que era o Júlio César, mas eu, enfim,
procurei saber muito, inclusive da poesia concreta e da poesia do movimento que ele participava junto com os outros. Então, Augusto de Campos, para mim, tem um significado humano, muito alto, muito elevado. Que bom. Então, estamos juntos. Estamos juntos. Firme e forte na luta pela democracia. Isso aí. Então, terminamos aqui com o contrapoema Lula Livre. Certo. Muito obrigada.